Bom dia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma mensagem hoje que está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galiléia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes e Jesus lhe disse: Venham comigo que eu ensinarei a vocês pescarem gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e foram com ele. Eu queria chamar muito a sua atenção por uma coisa que a palavra ensina, que nós muitas vezes não conseguimos linkar com a nossa vida. Jesus não chamou homens preparados, Jesus não chamou homens formados, Jesus não chamou pessoas que tinham certa influência nesse momento para ensinar o Evangelho. Ele chamou pessoas com o coração apertado. E esses homens não pensaram duas vezes em largar o que eles estavam fazendo e abraçar a verdade que Deus tinha para a vida deles. O incrível é que a gente pensa que sempre existe essa preparação, esse pré, esse antes com Jesus Cristo. Lógico que nós vamos nos tornar melhores, vamos estudar, vamos buscar conhecimento, a gente vai se preparar, a gente vai buscar ser o melhor, mas Jesus sempre chamou as pessoas pelo nível de intensidade que ela tinha, do nível que Deus enxergava aquela pessoa e no nível em que ela mesma às vezes não conhecia a si mesma. Então ele trazia para perto, ele mostrava quem a pessoa era, depois que a pessoa via quem ela era, aí ela podia servir, ia lá e fazer aquilo que realmente ela foi chamada para fazer. Então eu queria que você se atentasse. Assim como os discípulos foram chamados de uma profissão e até de momentos da vida deles que não eram bons para se transformar os homens mais influentes do mundo. Depois ele chamou uma prostituta, depois ele chamou uma adúltera, depois ele chamou um homem que era assassino, que era o gadareno, depois ele chamou cegos e enfim. Todos eles tinham marcas de pessoas de insucesso. As pessoas os olhavam dessa forma, mas Jesus os olhava de uma outra forma. A ótica de Jesus a mim, a meu e ao seu respeito é aquilo que a palavra diz que nós somos, o que ele falou que nós somos e o que ele fez em nós para nós sermos. Então Jesus não está se importando somente com o que eu posso produzir, mas naquilo que eu nasci para produzir. Então ele sabe melhor do que eu. Os homens tinham prática de pescaria, mas Jesus estava falando de pescar pessoas. Ele estava falando de alcançar seres humanos pela palavra da salvação, pela palavra do arrependimento. E primeiro Jesus fez algo fantástico. Ele primeiro tirou eles da escravidão daquele trabalho e colocou eles para serem treinados diretamente por ele numa vida íntima, no conhecimento pessoal, no tratar das situações, no envolvimento com coisas que eles não tinham feito e nem passado. Mas o que faz com que essas pessoas tenham essa atitude assim que Jesus as chama? Eles largaram e foram seguir a vida deles, eles foram atender Jesus, eles foram desfrutar de um novo desafio sem mesmo saber o que teria, o que ganharia, o que poderia, o que não poderia. E depois, mais para frente, a gente percebe que eles tinham família, no caso de Pedro, que tinha sogra, enfim. Por que essas pessoas atenderam tão prontamente ao chamado de Jesus para a nossa vida, para a vida deles, e nós muitas vezes na nossa vida não conseguimos? Por que a gente não aceita o desafio e vai fazer aquilo que arde no nosso coração, ainda que demore o tempo que for para ter um resultado que a gente espera? Deixa eu falar para você, o maior resultado que você pode ter é de saber que o que você está fazendo é bom e é certo para você. Porque as pessoas, elas vão se deleitar daquilo que você faz, vão ser bom para elas, para que seja o caminho delas a partir dali. E não que seja o seu caminho a partir dali. O seu caminho já está acontecendo, delas vai acontecer depois. Não se preocupe com essas coisas. Deixe que Deus vai te mostrar o dia, a hora e o momento. Mas eu quero te falar uma coisa, não tenha medo de aceitar o chamado de Jesus. Se ele está te chamando, vai, você vai. Se ele está falando, vem, você vem. Não tenha medo dos desafios, porque os desafios eles fazem você crescer e chegar onde você tem que chegar. Então, como esses discípulos, não pense duas vezes. Quando Jesus te chamar, vem, você atenda ao chamado de Deus, porque o chamado de Deus ele nunca vai te frustrar, ele vai fazer de você a pessoa mais incrível que você pode ser. Assim como cada uma dessas pessoas que eu citei se tornaram evangelistas, pastores, apóstolos, e você vai se tornar uma pessoa gigantesca naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te abençoe. É nóis.